Bem-vindos a este direto no Facebook, na página da DECO Associação. Estamos em direto e não estamos sozinhos. Temos não só os seguidores desse lado, como também convidados aqui desta parte. Olá! Olá, Temos connosco para esta conversa o chefe Kiko Martins. Antes de mais, obrigada por nos receberes no Talho, no teu restaurante aqui tão central em Lisboa. E temos também a Maria Avilés, olá, a Ana, perdão, da Cozinha com Alma. E estamos aqui precisamente para falar de algo muito importante. Significa cozinhar com alma também e que está ligado ao não desperdício de alimentos. Antes de iniciarmos a conversa aqui, deixem-me então dar-vos, como deve ser, as boas tardes aí para casa. Hoje é um dia muito, muito importante. Este direto prende-se com aprender um bocadinho sobre sobras. Sobras não são lixo, sobras de alimentação, não é verdade? E, portanto, não desperdiçar deveria ser um lema de vida para todos, mas para a DECO é sem dúvida, e é também este um lema promovido pela DECO. Ora, esta iniciativa acontece hoje, isto não é por acaso, acontece hoje dia 29 de setembro, é por isso que este dia é tão importante, porque celebra-se hoje pela primeira vez desde sempre o Dia Internacional da Consciencialização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos, lançado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que tem precisamente como propósito a criação deste dia, o aumento da consciência dos consumidores, vocês, nós também, todos somos consumidores, sobre este problema e desmistificar um bocadinho as soluções que às vezes parecem ser difíceis e não são. Estamos cá para o envolver também a si neste problema e apresentar, obviamente, algumas soluções e algumas respostas. O mundo desperdiça alimentos, muitos alimentos. Anualmente estima-se que 1/3 dos alimentos vão para o lixo. Isto corresponde a 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos de consumo humano que vão parar ao caixote do lixo. E eu estou a falar mesmo daquela banana que deitou fora, que estava madura demais e que por acaso não se lembrou de aproveitar para um bolo, ou para um sumo, ou para pôr dentro do iogurte. Estou a falar mesmo de nós e de pequenos gestos que podem realmente alterar o nosso planeta. O problema é global. Nos países desenvolvidos desperdiçam-se e naqueles em vias de desenvolvimento também se perdem alimentos. No final da cadeia, todos perdem. O ambiente perde, o orçamento familiar perde, obviamente, e milhões de seres humanos em subnutrição. Antes de começar a conversa convosco, vou passar a palavra, vou introduzir nesta conversa a professora Iva Pires, que está connosco via Skype. Muito boa tarde, professora. Boa tarde. Olá. A professora Iva Pires, que está connosco, é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é também a autora do livro Desperdício Alimentar. E eu vou mesmo começar por aí, professora Iva. A quantidade de alimentos que nós colocamos no nosso próprio caixote do lixo é assustadora. Este gesto tão simples que praticamos em casa. E uma vez que está muito dentro deste tema, que perspectiva é que tem sobre esta realidade? Antes de mais, queria agradecer à Ana e à DECO por este convite. É muito importante falarmos deste tema, porque, como bem referiu, se não ao desperdiçar todos perdemos, mas se todos fizermos um bocadinho, todos estamos a ganhar. Realmente os valores que falou são chocantes, são mesmo chocantes, 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos. Convém referir que nós estamos a falar de alimentos que poderiam ter sido consumidos, mas que por várias razões acabaram no lixo e não foram consumidos. Na União Europeia falamos de 88 milhões de toneladas, dá mais ou menos 147 quilos por pessoa, o que é um valor muito elevado. Na União Europeia 88 milhões de toneladas e em Portugal 1 milhão de toneladas, ou seja, cerca de 100 quilos por pessoa per capita. Se transformarmos isso em sacos de supermercado e se cada um dos sacos levar 10 quilos, nós estamos a deitar fora cerca de 10 quilos de alimentos, cerca de 10 sacos por ano, para valores escandalosos. Sim, às vezes são pequeninos gestos, por vezes nós pensamos, bom, a dimensão do problema é tão grande que realmente cabe ao Estado, o Estado é que deve legislar, deve fazer alguma coisa,
os outros é que têm que intervir porque nós não conseguimos, é um problema enorme, uma dimensão enorme. Eu acho que nós temos que mudar essa percepção. No fundo, todos nós estamos a falar de consumidores e nós temos que pensar que somos 4 milhões de famílias em Portugal e se cada uma das 4 milhões de famílias fizer um bocadinho no sentido de reduzir o desperdício, como compreendo, no final do ano já obtivemos um benefício enorme em termos de redução. Mas é importante passar esta mensagem aos consumidores. Nós podemos fazer a diferença, todos juntos podemos fazer a diferença. E às vezes com pequeninas coisas. A banana que falou há pouco pode servir para um bolo ou para um sumo, por exemplo. Podemos realmente gerir da melhor forma os alimentos que já temos em casa e aí temos uma situação em que, no fundo, acabamos por ganhar também. Há estimativas que alguns estudos do Reino Unido que apontam para que, em média, cada família esteja a desperdiçar o equivalente a 700 libras de alimentos que comprou e não consumiu. Realmente já é um valor significativo e, portanto, este desperdício que estamos a falar também nos sai do bolso, ou seja, também sai do orçamento das famílias, uma vez que a maior parte dos estudos apontam para que as famílias representem metade do volume do desperdício. E por isso é importante também, somos nós, famílias, os cidadãos, quem mais tem também a ganhar se reduzir o desperdício, mas os ganhos são imensos, ganham ao ambiente também, porque no fundo quando deitamos alimentos fora, também estamos a deitar fora recursos naturais, como a água, por exemplo. Falou no Reino Unido e, de facto, passando para a realidade portuguesa, também tenho aqui alguns dados também fornecidos por si. Em Portugal, as famílias gastam em média, uma família gasta em média 2.700 euros por ano em alimentos, sendo que se desperdiça 20%. Ora bem, estamos a falar de 540 euros, mais ou menos, deitados fora. Não é a banana, isto ao fim do ano são 540 euros. Sim, é verdade. Assim choca mais, sim, não é? Sim, é verdade. Isso é uma estimativa. Pode ser 20%, podem ser mais. Neste momento faltam estudos sobre o desperdício nas famílias, quanto, onde, porquê estamos a desperdiçar alimentos, mas se usarmos essa taxa dos 20%, que é comum noutros estudos lá fora, estamos a falar de mais de 500 euros e repare, esses 540 euros podiam ser bem mais úteis para passar um belo fim de semana fora ou, enfim, numa outra atividade ou ir comer a um restaurante, uma bela refeição ou muitas boas refeições, de gerir melhor o nosso orçamento com benefício para todos. Professora Iva Pires, muitíssimo obrigada pelo seu contributo aqui neste direto. Um grande beijinho e continuação de boas aulas também. Um beijinho, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. É isto mesmo, quer dizer, o problema está identificado, agora passamos a conversa aqui. Agora somos só nós, estamos aqui sozinhos. O problema está identificado, não é? Todos temos a consciência de que temos que realmente alterar comportamentos, mas dar o passo para o fazer é mais difícil, especialmente, puxando aqui a braça a estas 3 sardinhas, para quem tem filhos, não é? E aqui está um painel que compõe uma equipa de futebol, portanto... Antes de passar a palavra, a Ana tem 6 filhos, o Kiko tem 4 filhos, eu tenho um filho, dá 11. Portanto, há aqui também muitas questões relacionadas com as crianças, que são às vezes difíceis de domar. Começo por ti, Ana. Isto é um problema identificado com o qual tu te deparas no teu trabalho diariamente, certo? Agora sim, vamos ouvir a Ana. Acho que é importante incutir nas famílias este espírito, não é? De aproveitamento de umas sobras do jantar, transformar noutra coisa. É preciso criatividade, é preciso que as crianças também sejam incentivadas a fazê-lo, não é? Muito concretamente aqui este projeto da Cozinha com Alma, que apoia famílias em dificuldades financeiras, também temos essa preocupação que as famílias não só aprendam a gerir o seu orçamento familiar da melhor forma, mas que também criar uma consciência de aproveitar bem o que têm no frigorífico, o que têm em casa, etc. A Cozinha com Alma surgiu, salvo erro, em 2012. Exatamente. Precisamente numa época de dificuldade financeira, não é? De grande... Exatamente. A Cozinha com Alma, portanto, é o quê? A Cozinha com Alma é um takeaway social. Onde essa ideia é giríssima. Essa ideia é muito interessante. A ideia, o conceito de negócio social é muito interessante e é o futuro. E a descrição também de quem utiliza os vossos serviços, não é? Exatamente. Portanto, as pessoas que compram as nossas refeições, são refeições feitas, vendidas ao público geral, o lucro dessas venda dessas refeições subsidia as mesmas refeições para famílias em dificuldades financeiras.
E, portanto, a Cozinha com Alma, as famílias que são apoiadas na Bolsa Social têm acesso a uma refeição completa por dia, para si e para o seu agregado familiar, e a um plano de capacitação e acompanhamento para que se consigam sair da situação em que se encontram. Portanto, desde o início, desde 2012, que a Cozinha com Alma surgiu num contexto de crise económica que estamos a rever, Claro, estamos infelizmente cedo demais, com um espaço curto de tempo, e apareceu com este objetivo de dar apoio alimentar, mas muito cedo percebemos que o apoio alimentar não bastava. Portanto, a capacitação e o acompanhamento de proximidade era essencial para que as famílias dessem a volta, fizessem um processo de mudança, de estabilização financeira e, portanto, neste momento aqui atuamos nestas duas áreas, portanto, tanto no apoio alimentar como na capacitação e reabilitação das famílias. Como parece desde o início do vosso projeto, que eu também o conheço desde o início e muito interessante mesmo, é que é aquilo que referiste, as refeições vendidas a uma família com possibilidades para comprar e consumir depois em casa, é exatamente a mesma refeição que é cedida, por assim dizer, a outro tipo de famílias que não têm as mesmas possibilidades de compra. Portanto, isso é maravilhoso. Exatamente. Muitas Todos vezes compram as mesmas refeições. Exatamente. E que, portanto, enquanto as famílias apoiadas pagam um valor simbólico por essas refeições, 10, 20 ou 30% do valor dito de mercado, as famílias do público geral pagam o preço normal. E tem ainda uma questão muito interessante desde o início, que é a questão do anonimato do apoio. Portanto, todos os clientes usam um cartão Cozinha com Alma para pagar as suas compras, o que garante que em loja não haja qualquer distinção entre as famílias apoiadas e os clientes público geral, digamos. E isso é muito importante para quem está a passar uma fase difícil e para quem não quer estar exposto. Acho que agora, então, 8 anos depois de terem criado a Cozinha com Alma, se percebe que realmente qualquer um de nós, em qualquer momento, poderíamos atravessar um período menos bom. Eu tenho centenas de colegas no audiovisual. Há um grupo também criado no audiovisual para recolher refeições para esses mesmos técnicos, por exemplo. Portanto, é um problema geral e alargado a todos nós. Já voltamos a conversar. Kiko, tu, enfim... Deixa-me só dizer uma coisa da Cozinha com Alma, porque eu acho que Então, mas temos aqui tempo para... é absolutamente fascinante. Eu lembro-me de estar com a Ana há uns bons meses atrás, e a Ana dizia-me que dos momentos mais felizes do trabalho das pessoas na Cozinha com Alma é quando uma família dizia que já não precisava de ajuda. E eu acho que este lado de garantir que não se cria uma dependência, mas sim aquilo que a Cozinha com Alma fornece são umas grandes muletas, uma grande bengala para se ultrapassar uma montanha mais difícil na vida, com acompanhamento a nível, obviamente, físico, alimentar, mas com um acompanhamento humano que fazem com um carinho extremo e com um profissionalismo excepcional. E acho que isso faz com que tenham estes pequenos momentos de alegria quando uma família diz que já não precisam do apoio. Eu sou um fã de um projeto da Cozinha com Alma, acho que está tão bem pensado de A a Z, por isso acho que é algo que deve ser literalmente replicado em todos os países, em todas as cidades do mundo. Concordo contigo. Aliás, aproveito para dizer, já que estão ligados connosco através do Facebook e também vão estar depois por Instagram, visitem as páginas de todas as pessoas que aqui estão presentes, porque há informação a respeito desta parte do desperdício alimentar e para conhecerem um pouco a Cozinha com Alma, vale mesmo a pena, para quem só hoje teve conhecimento, visitar a página da Cozinha com Alma, as várias páginas nas redes sociais. Come-se muito bem. Eu sou um cliente da Cozinha com Alma, tenho o meu cartão e sempre que levei alguma coisa para casa não fiquei nada defraudado, muito pelo contrário. Agora, vamos falar daquelas situações em que, como tu referiste e também a professora Iva referiu, muitas vezes não se trata de estar numa situação má e não ter nada em casa. Trata-se de falta de estratégia para escolher ou para decidir. Vá. É difícil. A verdade é que nós podemos dizer assim, isto é literalmente podemos encontrar adjetivos, alguns muito impróprios de dizer numa conversa destas, sobre o acto de colocar um alimento no lixo, não é? Falta de ética, desumanidade, arrogância, falta de planeamento, falta de sensibilidade. É um tema que a mim me revolta profundamente, e a ti. Nós fizemos um projeto juntos em Cabo Verde e lidamos com a pobreza extrema. Depois tive um ano em Moçambique, trabalhei muito com sem-abrigos, vi pessoas a passar literalmente fome e imaginar que muita gente, eu inclusivamente, faço muitas vezes de uma forma até inconsciente e triste, que acabo por fazer, é difícil, porque nós vivemos num mundo acelerado, temos muitas preocupações
A comida muitas vezes já vem porcionada, não é? Nós não compramos 4 pedacinhos de coentros, nós compramos um molho de 30 gramas de Tens coentros razão, e completamente. muitas vezes não temos tempo a pegar nos restos dos coentros e misturar com azeite, com um bocadinho de pinhões e alho conservar, e fazer um por pesto de exemplo. conservaria. Eu sei das estratégias todas de conservação, sei que muitas vezes quando estou a fazer um arroz, se fizer um arroz sem tempero, posso garantir que na próxima vez posso temperá-lo e pôr um bocadinho de soja e levá-lo para o mundo asiático, posso pôr um bocadinho de coentros e levá-lo para um mundo mais português, mas mesmo assim cometo imensos erros. Cometo imensos erros porque às vezes nos fazemos de parvos, nos fazemos esquecidos e cometemos este pecado, que eu digo que é um pecado mortal, de temos esta displicência e esta falta de amor perante os alimentos e perante as coisas. Mas eu acho que nós temos evoluído, porque hoje é sinónimo disso mesmo, não é? É a primeira vez que o mundo para focar exatamente isto, não é? Quando nós vemos os dados, tu dizias há pouco, não é? 1/3 daquilo que é produzido acaba no lixo. Nós podemos dizer assim, a culpa é dos supermercados, a culpa é das grandes cadeias de alimentação que são imperfeitas, mas não é verdade. O grande responsável É o consumidor. é o consumidor final. Que compra mais, que ou que compra compra sem mais e pensar. porque é displicente na forma de tratar e depois, obviamente, que é fácil o refúgio, não É um mau gestor, não é? É um mau gestor. o meu filho não comeu, sobrou muito, não apareceram para jantar, a comida congelada não me presta. Comida congelada não me presta. Uma boa feijoada, um bom sarapatel é sempre muito melhor congelado e passado 3 ou 4 dias. Não há razão para isso. Nós temos de desmistificar esta coisa de que um arroz confeccionado aguenta no frigorífico 3, 4, 5 dias perfeitamente. Se tiver a uma temperatura correta ao frigorífico. As coisas num frigorífico não perdem qualidade. As coisas congeladas não perdem qualidade. Não há razão nenhuma de nós comermos enlatados. Enlatados são ótimos. Tem uma conservação ótima, é um produto super prático. Eu agarrar numa lata de grão de bico, misturar a lata de tomate, fazer ali um refogado, juntar uns ovos e de repente tenho um grão com ovos, coisa barata, fácil de fazer. Agora, tem que haver aqui garantidamente um jogo de cintura por parte das famílias, por parte dos pais, em passar isto. Obviamente que o Estado também terá que regular de certa forma isto, não sei de que forma, a professora Iva garantidamente terá um contributo melhor a dar que eu, mas as famílias têm que perceber isto, a escola tem que perceber este papel. A escola, era aí que eu queria chegar. É muito importante que Acho os que miúdos é percebam. agarrar nos miúdos, não é? É a educação, Tenho tudo. um lema que às vezes pode parecer e que gera algumas discussões lá em casa, que é, muitas vezes, explicar aos miúdos aquilo que eles não comem ao jantar, têm que comer ao pequeno almoço. É importante que eles percebam isso, é importante que percebam que é assim que se educa. Não é com facilitismos nem com vontades falsas que nós conseguimos educar pessoas a terem garra e vontade. E, de uma vez por todas, isto é uma guerra entre David e Golias, porque é uma guerra de tempo, é uma guerra de disponibilidade, é uma guerra de criatividade, é uma guerra de atenção que nós temos de ter, de planeamento. Ninguém, hoje em dia, quase ninguém vai a um supermercado e leva uma lista de compras. Pois Com pés e não, pois cabeça não. pensada, não é? Quem é que são raras as casas em que têm um planeamento de segundo ao jantar é isto, terceiro jantar é Pois isto. são, mas isso quarto- faz toda a diferença. Toda a diferença, porque imagina, se tu fizeres uma sopa à segunda-feira, que seja uma sopa feita com batata, essa mesma sopa à terça-feira podemos juntar coentros e fica uma sopa de coentros, e à quarta-feira pode ser perfeitamente uma sopa de coentros com uns crotons que tenham sobrado, uns restos de pão, e de repente vamos reutilizando e fazendo as coisas. E não é difícil. E de repente, às vezes, quando temos um ou outro produto assim um bocadinho especial, um parmesão ou uma ricota, damos um toque diferente. Agora, isto pode ser mais fácil para mim, que obviamente cresci com esta lógica, porque eu venho de uma família também grande, com 8 irmãos, e lá em casa não havia desperdício. Era sempre, nós tínhamos um lema que era comida donté com gosto de hoje. E acho que é O que é que isso quer dizer? Não percebi. Comida donté, assim com um lado francês, dá sempre assim um toque mais de pouca circunstância, que é comida donté com gosto de hoje, que é não descurar a comida que está no frigorífico. As Sim, coisas sim. que me dá mais gozo é abrir o frigorífico e ver uns restinhos de frango, uns restinhos de arroz, uns ovos, uns coentros, uns legumes, mas salteia-se tudo com um bocadinho de soja, gengibre e começamos a viajar. Agora, esse planeamento que falámos há pouco é uma estratégia fundamental. Olharmos para as coisas. Tirem meia hora. Se estão como eu, que ficam meio nervosos já nessa fase, que eu sou toda intuitiva, eu gosto de... O que é que me apetece hoje? Mas realmente mudei os hábitos na pandemia, porque estava a dar em louca, com essa necessidade de dar ao meu filho tudo direitinho, alimentos bons, tal, às horas certas. E perdi-me. Mas é isso, mesmo a nível familiar, esta questão do planeamento, e falando também, por exemplo, de um projeto como a Cozinha com Alma, que é tão interessante, não é? Porque eles não...
Cozinha com Alma, hoje em dia leva 8 anos de existência, de histórico, e por isso já é mais fácil conseguir pensar num plano de produção, não é? Ou seja, o chefe Nuno, quando está na cozinha de manhã, ele tem que imaginar que tem que produzir X quantidades de empadão, X quantidades de rosbife, X quantidades de folhado, mas isto é feito com base num passado. E em casa é a mesma coisa. Sim, sim, Eu sim. sei que o meu filho Matias gosta disto e come muito. E sei que a minha filha Gabriela gosta muito de arroz. Por isso, vamos lá pensar nas coisas. Não é para satisfazer as vontades deles, mas é para ter noção daquilo que eles comem. E é uma coisa tão gira que é. Eu lembro-me dos projetos mais giros que existiam em Lisboa e que ainda existem em Lisboa, não é? Que é o projeto do Greg, da comida, agora deu-me aqui uma branca. Recolha, o ReFood. O ReFood, exatamente. Eu lembro-me de ter uma pequena reunião há cerca de 8 anos atrás sobre os desperdícios que nós tínhamos aqui no restaurante. Eu disse, mas nós não temos desperdícios. Nós não temos aquilo que nós Vocês não têm desperdiçamos. desperdícios nos teus restaurantes? Muito pouco, Uau. muito pouco. É Maravilha, tudo feito parabéns. ou através de métodos de cozedura que nós utilizamos, são cozeduras longas e prolongadas, de uma coisa ótima que existe nestas cozinhas, e na Cozinha com Alma existe vários que são abatedores de temperatura, é um equipamento grande de cozinha. Tu também estás muito caro. familiarizada com isto, não é, Ela está Ana? completamente, porque ela sabe mais de cozinha que hoje em Vocês dia. fazem compras para muitas quantidades, não é? Ambos. Ou não? Na Cozinha com Alma vocês têm que ir... Sim, hoje em dia, na Cozinha com Alma, estamos a fazer cerca de 1.200 refeições por dia, onde quase 230 são disponibilizadas para as famílias que estamos a apoiar. Portanto, todos os dias, 230 pessoas, cerca de 78, 80 famílias, vão diariamente buscar uma refeição completa à Cozinha com Alma. E sempre com essa responsabilidade, como o Kiko dizia, que chegado um momento em que já não necessitam, dão um lugar ao outro, não é? Essa Sim, família. isso é muito interessante. Todo o trabalho e toda a intervenção é pensada não no sentido de criar uma dependência, mas tudo é pensado para um processo de mudança e um processo de equilíbrio financeiro, como o Kiko disse, e partilhei isto com ele. É uma alegria muito grande ver uma família sair reorganizada e já não precisar e dar lugar a outra. Isso é uma felicidade muito grande do nosso trabalho. E porque isto graças a um plano de acompanhamento e de capacitação que está muito bem estruturado, que assenta em workshops, coaching, mentoring, em várias áreas que nós achamos que são as áreas fundamentais, que é o apoio no gabinete de gestão do orçamento familiar. Temos o apoio da DEC Associação nesta temática da gestão do orçamento familiar, que passa até para este tema que o Kiko falou, de irmos às compras com uma lista. Portanto, Por exemplo, o pequenos Kiko falava, truques. temos poucos minutos, estamos quase, temos uns 5 minutinhos, mas o Kiko falava das conservas. Há famílias com inúmeros problemas, óbvio, muito graves mesmo. Comprar, que já não há tanta essa tradição, comprar seca, leguminosa seca, pôr a demolhar um pacote de 1 quilo de leguminosas, custa 30, 40 cêntimos. Não é que uma lata seja muito mais cara, já cozido. Mas pequenas coisinhas, não é? Sim, trabalhar a questão do orçamento familiar, não só nas compras, mas também noutros temas, é muito importante. E há muito pouca gente a fazer gestão do orçamento familiar. Uma coisa boa que eu acho que nos une a todos é que nós somos todos de famílias numerosas, eu não de descendência, mas de ascendência, e na minha casa nunca houve desperdício alimentar, estou mais do que habituada, o brócolis que já estava mais castanhito, de a seguir ia para dentro da sopa, pronto, era assim, e penso que nós todos somos assim. Tu tens 6 filhos, Ana. Eu acho que quem está a assistir a este direto pensa... Que horror, agora vamos falar dos meus filhos. Não, muito rápido, mas alimentar 6 crianças... É assim um bocadinho. Chegam ali à adolescência, ranço, estão sempre com fome. sempre não é? com fome. E durante a quarentena também. Só falar um bocadinho dos desafios de alimentar os próprios filhos, que só querem comer, muitos deles, coisas que não... Sim, passa por isto que o Kiko diz, não é? Trata-se de... Envolvê-los. Sim, e também de educar, não é? Não podem só comer o que querem. Claro. Esta consciência do que tu dizias, aquela frase francesa, do redon, não é? Que são os restos de ontem. sim, Também sim, é outra redon. palavra, uma palavra que entra nos nossos dias. Transformar um resto do frango do dia anterior numa quiche, de repente, Eu faço sumos para o meu filho, de vez em quando, com couves, com aquelas coisas todas que ele não come à mesa. E ele às vezes até me diz, mãe, isto não sabe bem. E eu, pois não, mas bebe, dá para o nariz e bebe. E pronto, ele bebe. Tem que ser assim, não é? Devagarinho levá-los a E, entrar portanto, em estava connosco. só a terminar, estava a falar, portanto, este tema da gestão do orçamento familiar é muito importante nesta recuperação e neste processo de mudança das famílias, mas também a valorização pessoal, a procura de emprego, outros temas variados que nós trabalhamos, com uma série de entidades parceiras, voluntários, etc., que fazem parte desta equipa de capacitação das nossas famílias. Grande equipa, É um muitos caminho, parabéns, Ana. é um caminho
Muito bom. Antes de terminarmos, e porque este é um dia tão importante, sendo a primeira vez que se celebra, vamos juntar à conversa a diretora-geral da DECO, que está connosco desde o início, mas só vai aparecer agora. Ana Tapadinhas, muito boa tarde. Olá! Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, naturalmente, agradecer a excelente condução de conversa feita pela Leonor Poeiras e deixem-me também agradecer aos restantes presentes, nomeadamente ao chefe Kiko Martins, que muito amavelmente nos cedeu este espaço para hoje podermos fazer este live, e também pelo facto de nos ter dado aqui um conjunto de dicas e conselhos práticos que certamente vão ajudar as famílias e vão também contribuir para aquela que é a função da DECA, da sensibilização dos consumidores. Naturalmente, agradecer também a presença da professora Iva Pires, que pelo seu olhar nos trouxe de facto números, eu diria, avassaladores e, como ela muito bem disse, chocantes. E, naturalmente, um cumprimento muito especial, que revejo agora ainda que, embora à distância, a Ana da Vilés, com quem tive o privilégio de ter uma primeira reunião e ficar tão entusiasmada quanto os presentes que participaram hoje nesta conversa. De facto, é um projeto de relevante interesse social, nomeadamente no que respeita ao apoio às famílias carenciadas, cumulando com esta questão da valorização pessoal e, portanto, eu diria que estamos entusiasmados, ficámos entusiasmados e continuaremos a ser parceiros da Cozinha com Alma. No que respeita à DECO e sobretudo a esta temática, deixem-me por favor dar nota que de facto o combate ao desperdício alimentar é uma das prioridades da DECO, foi estabelecida há uns anos enquanto prioridade da DECO e fazemos-lo em duas vertentes, no âmbito da informação, educação e formação do consumidor, no sentido de sensibilizar os consumidores para as necessidades que temos de combater este desperdício alimentar, dando-lhe ferramentas, desmistificando algumas situações, mas não só, temos tido também um conjunto de iniciativas, que eu diria criativas, no sentido de se tornarem mais apelativas e para que justamente, e como foi aqui falado, junto dos mais jovens, eles possam também influenciar e contribuir para aquilo que se deve preconizar como o combate a este flagelo. Por outro lado, e em termos de representação, como a DECO, enquanto Associação de Defesa do Consumidor, tem o estatuto de parceiro social, na realidade fazemos parte do Conselho Consultivo da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, pugnando, levando a voz dos consumidores e pugnando pela aplicação de medidas efetivas. Hoje respondemos à chamada da Assembleia Geral das Nações Unidas e realizando este evento, estamos presentes, continuamos a trabalhar e eu acho que estes pequenos conselhos que aqui foram dados, estes pequenos exemplos, estes vários exemplos que aqui foram dados, não só da gestão do orçamento familiar, como a questão das famílias e das crianças, como a questão dos conselhos práticos, do arroz, do planeamento, do fazer a lista de compras, diria eu que é um passo importante. É esta a nossa responsabilidade enquanto consumidores, não temos dúvidas disso, mas deixem-me também acrescentar, e enquanto representante dos consumidores, que eu diria que há aqui um conjunto, que eu diria que há aqui uma responsabilidade partilhada de todos os intervenientes, nomeadamente as autoridades, as empresas, nomeadamente aquelas que são as empresas de distribuição e de produção, que efetivamente importa que não só reconheçam este problema, mas que também implementem medidas efetivas. No fundo, eu diria que este flagelo e combate ao flagelo depende de todos nós, dos países, do governo, das empresas, dos consumidores. Para os consumidores, e como aqui já foi referido por outras palavras, eu diria que um pequeno gesto configura uma medida muito importante para o planeta. E para terminar, permitam-me também agradecer a todos os cidadãos consumidores que aqui estiveram presentes a assistir a este live. Eu diria que, e fica desde já aqui a promessa, que de facto a DECO, sendo uma associação de causas, continuará a abraçar esta causa nas suas diferentes linhas de intervenção, mas outras causas também abraçaremos e teremos novidades, sendo certo que acho que todos queremos contribuir para aquilo que se deseja, que é uma sociedade mais coesa, mais inclusiva e, sobretudo, também mais sustentável. Muito obrigada a todos e um bem-aja. Ana Tapadinhas, é um prazer vê-la, ver a cara por trás também da DEC, não é? Muitas vezes pensamos, a DEC, aqui está, é feita por pessoas preocupadas com os direitos dos consumidores, que no fundo somos todos nós. Eu realmente também considero que estes 30 minutos foram muito úteis. Deixo aqui então o desafio para se fazerem mais destes diretos com a DEC, coisa que vai acontecer em breve, fiquem atentos.
A vocês, muitíssimo obrigada. Ana da Vilés, da Cozinha com Alma. Volto a dizer, todas as, não só a Cozinha com Alma, como o chefe Kiko, todos nós estamos nas redes sociais, todos nós temos este problema presente nas nossas vidas, falamos sobre ele, desmistificamos, até continuar a segui-los nas redes e partilhar este vídeo, já agora, para que este assunto se torne mais familiar na casa de cada um de nós. Concordam? Sem dúvida. Eu gostava só muito rapidamente, em 30 segundos, de dizer uma coisa que é, a quem nos estiver a ouvir, abram de uma vez por toda a pestana para este tema, porque isto é de tal maneira grave e importante. Isto 3 ou 4 coisas muito simples, que é, em primeiro lugar, é muito mais fácil mudar um plano do que ter que remendá-lo, ou seja, é mais fácil planear, aquilo que a Nuno e a Ana falavam há bocado, de fazer um plano de aquilo que eu vou consumir durante a semana, durante os próximos 15 dias. Imaginem como se estivessem numa praia, naquele filme com Leonardo DiCaprio, em que só podem ir uma vez para fora da ilha às compras. E por isso só podem ir uma vez ao supermercado. E por isso, nessa única vez, eu vou comprar tudo aquilo que preciso. E não se esqueçam que um tomate em lata não é muitas vezes pior do que um tomate fresco. Em segundo lugar, um bocadinho de amor e criatividade. Não custa nada. Às vezes um resto de arroz, um resto de legumes, se nós envolvemos numa massa brique, pincelamos com um bocadinho de manteiga, fazemos um folhado e é uma refeição fantástica. E ponto número 3, que é, quando tiverem a esquematizar a vossa semana, pensem sempre que, por mais que às vezes eu não consiga comprar a gramagem certa dos coentros, ou a gramagem certa da beterraba, ou da banana, ou das uvas, ou do que for, há sempre uma forma diferente. Seja nos coentros um pesto, seja numa uva um doce. E a internet está carregada de receitas minhas e de muitos outros chefes, muitas outras donas de casa, que vale a pena consultarem e perderem 5 ou 6 minutos. Se cada um fizer um bocadinho de nada, garantidamente teremos um mundo melhor amanhã. Gosto de ti, Kiko. Ele é sábio, não é? Tipo, pá! Ana, queres deixar uma última palavra? Agradecer de facto este bocadinho, esta oportunidade e vamos continuar a fazer o nosso trabalho para de facto chegar a quem está a passar mais dificuldades e acaba cada um com estes pequenos gestos de uma forma às vezes parece indireta trabalhar este assunto e este tema e esta preocupação. Obrigada. Estamos a chegar à hora do jantar, abra o seu frigorífico e veja o que é que sobrou de ontem e refaça para o jantar de hoje. Foi um prazer estar aqui, até à próxima. Boa tarde. Até à próxima. E depois de jantar, leiam o livro da professora Iva. Está bem? Sim.